dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos então começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o DIP. Também eu quero saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, como os irmãos conhecem, mas hoje não será Apocalipse. O que nós vamos ver lá no Apocalipse fala de bastante perseguição, e é o que a gente vai ver hoje na aula de hoje. O tema do DIP tá alto para vocês aí? Tá? Então, pode baixar um pouquinho. Então, Diego, por misericórdia aos meus irmãos aqui, para que eles não sofram também, além da perseguição religiosa, não sofram com... Melhorou? Melhorou? Tá bom. Eu percebi que está um pouco alto aqui. Até o final nem eu me aguento. Vamos lá. O tema deste ano de 2026 é Fé Corajosa no Oriente Médio e Norte da África. Essa data que aparece aí, dia 31 de maio de 2026, que é hoje, é a data escolhida de maneira geral. Não é a data nossa aqui, de Praia Grande. As igrejas, as denominações, igrejas, Assembleias de Deus, Batista, Presbiteriana, todas as igrejas estão comemorando exatamente hoje, dia 31. Essa não é uma data apenas nossa. No ano passado, eles escolhem a data e divulgam de uma maneira geral. É uma data padronizada. No ano passado, o DIP de 2025 foi no dia 15 de junho. 15 de junho de 2025, de manhã, eu falei aqui, e à noite nós recebemos um dos nossos missionários, o VJ, também conhecido como meu colega de turma. Tá certo? No ano passado, à noite, esteve aqui o VJ trazendo a palavra e também falando um pouco do seu ministério. Então, vamos falar um pouco sobre o DIP. Eu começo aí respondendo uma pergunta. O que é o DIP? O DIP é conhecido como Domingo da Igreja Perseguida. E aqui só um detalhe, né? Uma coisa pequena, mas eu sou detalhista. A gente fala dia, mas não é dia, é domingo. O D aí não é de dia, mas é de domingo. Domingo da Igreja Perseguida, que é compartilhado por várias igrejas evangélicas. Trata-se de um movimento de oração que acontece anualmente no Brasil e na América Latina, com o objetivo de interceder por cristãos que sofrem perseguição em diversas partes do mundo. O DIP é um dos maiores movimentos de oração pela igreja perseguida na região da América Latina, e em 2026 acontecerá no dia 31 de maio, que é hoje. Então, esse aí, de uma maneira resumida, é o significado de DIP. Eu gosto bastante de sigla. Sigla nos ajuda, facilita, e essa daí é uma sigla já consagrada. Então, DIP, domingo e não dia da igreja perseguida. Outro detalhe ainda a nível de introdução, eu queria falar um pouquinho rapidinho sobre a origem da missão Portas Abertas, que é tão conhecida no meio cristão. A origem da missão Portas Abertas. A missão Portas Abertas foi criada em 1955 pelo holandês Annie van der Bijl, mais conhecido como Irmão André. Você já ouviu falar no Irmão André, não já? Irmão André, o contrabandista de Deus, pelo trabalho que ele realizava em relação às Bíblias. 1955. É o ano do nascimento do pastor Nelson. Eu não sei se eu podia falar isso aqui em público, mas eu já falei. É o ano do nascimento dele, em 16 de fevereiro daquele ano. Então, a missão Portas Abertas foi criada neste ano. O irmão André, que decidiu contrabandear Bíblias para suprir os cristãos vivendo em países da então chamada Cortina de Ferro,
expressão usada para descrever a divisão ideológica e física por nações socialistas que estavam sob a influência do governo da antiga União Soviética. Então, vocês já ouviram falar sobre a antiga União Soviética, né? Tinha uma sigla também, URSS, que é a sigla da União Soviética. Se eu não me engano, é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. O Brasil participou de uma Copa em 1982 e o Brasil jogou com a União Soviética. Então era Brasil versus URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética foi extinguida em 1991, quando o então presidente Mikhail Gorbachev, ele renuncia ao cargo de presidente. No dia do Natal, 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renuncia ao cargo de presidente, então dando fim à União Soviética. Por isso essa expressão aí, cortina de ferro. A URSS era composta de 15 nações socialistas. Então, em 91, no início dos anos 90, acaba a União Soviética, sob a liderança de Mikhail Gorbachev. Esse daqui é a foto do André, do irmão André, que vocês estão vendo aí. O irmão André, esse holandês aí, Annie van der Bijl, é o nome dele, um holandês, conhecido como irmão André. Ele nasceu em 11 de maio de 1928 e faleceu em 27 de setembro de 2022. Morreu com cerca de 94 anos de idade. O irmão André, o contrabandista de Deus. Então, isso aqui é um pouco do resumo histórico daquilo que nós conhecemos como missões portas abertas. Muito bem. O que eu pretendo fazer com os irmãos? Esse aqui é um esboço da nossa aula, os pontos que a gente vai considerar. Vamos dividi-la em 4 partes. A primeira, eu quero mostrar aí um vídeo de abertura. Segunda, mostrar os slides que a própria missão mandou para a gente, manda para todo mundo. Slides falando sobre a fé corajosa dos cristãos. Terceira parte, uma reflexão bíblica. Quarta parte, um vídeo de encerramento. Então, um vídeo no início, os slides que eles mandaram para a gente, uma reflexão bíblica sobre o tema deste ano e encerramos com um vídeo também de encerramento. Se você entrar no site lá da Portas Abertas, você vai ver muita coisa, muito material, testemunhos emocionantes e você vai chegar à conclusão que você tem uma vida boa, tranquila, sossegada, você não sofre nada, a perseguição religiosa passa longe de você e graças a Deus por isso, as portas da nossa igreja estão abertas hoje, podemos vir aqui livremente, mas não é a realidade de muita gente. Então, nós devemos agradecer ao Senhor pela liberdade religiosa que ainda temos no nosso país, na nossa sociedade brasileira. Então, eu vou pedir aí, por favor, Diego, mostra aí o vídeo inicial. Esse aqui, ó. Então, esse aqui é para lembrar de... Solta o som aí. É um vídeo curto, depois a gente continua aqui. Vários países da região, ser cristão é um risco real. Em meio à guerra, destruição e pobreza, nossos irmãos e irmãs em Cristo carregam marcas profundas. Muitos precisam fugir, outros são expulsos de suas casas. Os que ficam vivem isolados, lutando todos os dias para permanecerem firmes na fé. Há mais de uma década, a igreja na Síria tem sido alvo de perseguição e violência. Em 2011, havia cerca de 2 milhões de cristãos no país. Hoje, restam menos de 580 mil.
Mesmo assim, eles permanecem, olham para o alto, firmes na esperança de um reino que não pode ser abalado. No Iêmen, seguir a Cristo pode custar tudo: liberdade, dignidade, até a vida. Ainda assim, o número de cristãos cresce, silenciosamente, mas com coragem. Eles sabem o preço da fé e escolhem permanecer. Síria e Iêmen, duas nações marcadas por guerra civil, pobreza e caos. Em meio à devastação, ser cristão é um ato de coragem. Muitos perderam casas, empregos, famílias, mas nunca perderam a fé. O DIP, Domingo da Igreja Perseguida, é a resposta da Igreja Livre à dor da Igreja Perseguida. Há quase 4 décadas, o Domingo da Igreja Perseguida tem espaço reservado na agenda de milhares de igrejas em todo o Brasil. A Igreja brasileira tem se mobilizado em intercessão, fortalecendo aqueles que são perseguidos por amor a Jesus. Nossos irmãos perseguidos vivem uma fé que conhece o poder de Deus e descansam em sua soberania. É uma fé corajosa que permanece firme, mesmo quando o livramento não vem. Uma fé como a de Daniel e seus amigos que disseram: o Deus a quem servimos pode livrar-nos, mas se Ele não nos livrar, não serviremos aos teus deuses. Permanecer é um ato de coragem. Mesmo quando a própria vida está em risco, eles continuam. No dia 31 de maio, você pode fazer parte dessa história. Mobilize sua igreja em oração e apoio aos cristãos perseguidos no Oriente Médio. Ajude-os a permanecer firmes na fé, desafiando o medo. Cadastre sua igreja no Domingo da Igreja Perseguida em portasabertas.org.br/DIP. Muito bem, irmãos. Então, esse é o vídeo de abertura da nossa aula. Esse vídeo foi circulado certamente aí como divulgação para todas as igrejas. E um detalhe que me chamou a atenção no vídeo é em relação às religiões lá. Então, o tema é fé corajosa no Oriente Médio e no norte da África. Se você observar, religiosamente falando, o Oriente Médio ele comporta as 2 maiores religiões monoteístas do mundo. O vídeo fala sobre os cristãos e os muçulmanos que lá residem. E é interessante que nós temos no mundo muitas religiões, mas nós temos 3 religiões monoteístas que são conhecidas em todo o globo, em todo o mundo. E essas 3 religiões são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. São as 3 maiores religiões monoteístas. As outras muitas religiões são politeístas, que adoram a vários deuses. Mono, um. Teísmo vem de Theos, de Deus. Então, são religiões que adoram apenas a um Deus. Religiões monoteístas. As 3 principais do mundo. Na ordem cronológica, judaísmo, cristianismo e islamismo. Judaísmo vem lá do Abraão, o cristianismo vem de Cristo e o islamismo vem de Maomé, que nasceu no 6º século, em 570, e faleceu em 632 depois de Cristo, com 62 anos de idade. E o que me chama a atenção nessas religiões monoteístas, as 3 do mundo, é que as 3 religiões, elas têm o mesmo pai, mas a mãe é diferente. Se você for na raiz, você vai perceber que eles têm o pai é o mesmo, a mãe é diferente. Como é que pode as 3 maiores religiões do mundo, que comportam milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo, o pai é o mesmo, a mãe é diferente. O pai das 3 é Abraão, mas a mãe das 3 não é Sara. Sara é a mãe dos judeus
e é a mãe dos cristãos, mas não é a mãe dos muçulmanos. Isso a história conta, está lá em Gênesis capítulo 16, por exemplo. Nós temos o nascimento de um menino chamado Ismael. Ismael é filho de Agar, a serva, a concubina de Abraão. Sara viu que o tempo estava passando, Deus prometeu que ele teria um filho, e Abraão já não era um menino. Abraão já tinha 75 anos quando Deus o chamou. 11 anos depois, o filho não tinha nascido. Abraão tinha 86 anos de idade. E a Sara teve uma ideia. Abraão, o que você acha de você coabitar, se relacionar com a minha escrava Agar? E o Abraão aceita a ideia. Tá bom, pode ser. Só que isso vai ser um problema seríssimo, seríssimo. A ideia que Sara deu para Abraão tem consequências até hoje. Até hoje. No mundo árabe, no mundo muçulmano. O Abraão aceita a ideia e aí tem um filho com a Agar, o Ismael. O Ismael é o pai da nação dos árabes, dos muçulmanos. Ismael é o pai de Maomé. Ismael é o pai de Maomé. Se você for ver em toda a história, Maomé nasce em 570, falece em 632 depois de Cristo. E lá em Gênesis 16, você já deve ter lido, o texto fala um detalhe que passa desapercebido. Lá em Gênesis 16 diz que Ismael é usado uma figura para ele, que o Ismael seria como um jumento selvagem. Está lá, Gênesis 16. Ismael seria como um jumento selvagem. Tenta montar num jumento selvagem. Você não vai conseguir. Eu só conheço uma pessoa que montou num jumento e ele ficou calminho, calminho. Nunca tinha sido montado esse jumento. Foi o Senhor Jesus. Além dele, eu não conheço ninguém mais que tenha montado num jumento selvagem. Então você tem de Gênesis 16, o Ismael cresce, esse menino vira flecheiro, esse menino é bravo, esse menino mora, se os irmãos moram numa cidade, Ismael mora em outra. Por conta da braveza, da violência, e Ismael vai se tornar, os ismaelitas se tornarão inimigos do povo de Deus. E os ismaelitas, só para você ter uma ideia, aquele texto lá de Gênesis 22, quando Abraão ia sacrificar Isaac, lembra? Coloca Isaac lá para ser sacrificado. Os árabes dizem que não era Isaac que estava lá. Quem foi para o altar foi Ismael. Não era Isaac que ia ser sacrificado, era Ismael, o filho de Agar. Então, as três maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, têm o mesmo pai, mas não têm a mesma mãe, se você for ver na raiz. E os descendentes de Ismael estão causando todos esses problemas aí até hoje. E é curioso que lá em Gênesis Deus disse que por amor a Abraão, Deus faria os descendentes de Ismael um grande povo, uma grande nação. Os descendentes de Isaac seriam numerosos, mas os de Ismael também. A profecia que Deus falou se cumpriu. E hoje os muçulmanos estão aí. Inclusive há um projeto para 2050, faltam 26 anos ainda, 24 anos para 2050. Há um projeto dos muçulmanos de serem até 2050 a maior religião do mundo. A maior. O projeto deles é passar o cristianismo. E a ideia deles é apenas por filhos mesmo. Porque nós aqui no Ocidente temos apenas um filho, não é assim? Lá eles têm 10 filhos, 8 filhos, 10 filhos. Então, pela questão natural mesmo, biológica, 10 filhos. Em 2050, segundo estatísticas, eles passam o cristianismo e eles serão a maior religião do mundo, os muçulmanos. Os muçulmanos o prefeito de Nova York é muçulmano. O prefeito de Londres, na Inglaterra, é muçulmano. Nós jamais conseguiríamos colocar um prefeito numa cidade ou num país muçulmano, mas eles vão conquistando espaço. Aqui no Brasil, a tríplice fronteira aqui do nosso país, essas coisas já acontecem. Isso é planejado.
planejado. Na nossa sociedade, poucos filhos, né? Eu já contei isso aqui, mas vale a pena repetir. A minha avó teve 10 filhos. A minha mãe teve 3 filhos. Eu tive 1 filho e o Daniel vai ter um cachorro. Vai ter um pet. Depois ele briga comigo aí, com os exemplos não autorizados que eu falo com ele. É ou não é assim? Se você falar, se eu for perguntar do seu avô, é assim também. Minha avó teve 10, minha mãe teve 3, eu 1 e o Daniel um cachorrinho. Um pet, para cuidar e dar trabalho. Mas os muçulmanos não têm um cachorro não tem um filho não, são 10 filhos. O VJ conta que quando ele foi para o mundo árabe, foi alugar uma casa lá, e os proprietários da casa perguntaram, cadê os seus filhos? Os proprietários da casa acharam que o VJ tinha pelo menos uma casa para 10 filhos. Uma casa gigantesca assim com, 8 dormitórios, 9 dormitórios. Cadê? E o VJ tem 3 filhos. Ainda é bastante ainda, né? Meu colega de turma lá. E ele disse, e o proprietário falou, você não tem filho? Porque eles têm esse processo natural. Então, quando você quer um projeto muito grande, não é assim, eu começo hoje e amanhã você já conseguiu. O projeto deles é 2050. Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo, ainda. Mas nesse projeto aí de aumentar os pets, não vai não. Sem contar que a gente valoriza mais os pets do que os seres humanos. Fecha parênteses. Vamos lá. Número 2. Agora eu queria mostrar para vocês os slides que eles mandaram. Os slides da própria missão, a fé corajosa. Eles vão contar um pouco da história, alguns testemunhos que eu queria mostrar para os irmãos. Então, a fé corajosa dos cristãos, esses slides são deles mesmos, eles vêm numerados, e eu queria compartilhar com vocês. Eles começam com um versículo bíblico, né? Apocalipse, não era Apocalipse, mas Apocalipse apareceu aqui. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Apocalipse 3:2a. Apocalipse 3:2 é a igreja de Sardes, uma igreja pobre, a gente já viu sobre a igreja de Sardes. Apocalipse, eu não aguento ficar sem falar, né? Apocalipse capítulos 1, 2 e 3. Qual que é o nome da sessão lá? Apocalipse 1 a 3, a primeira sessão é os 7 candeeiros. Os 7 candeeiros. Qual que a gente está estudando? Vocês tomaram café, gente? Tomaram? Então, o almoço vai ser reforçado. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas é o que nós estamos estudando. Então, ali há essa exortação do Senhor Jesus para que a igreja de Sardes permaneça firme nos caminhos do Senhor. E a igreja de Sardes também estava enfrentando perseguição. Deixa eu mostrar algumas informações que eles mandaram aqui. Estão conseguindo ler? Sim, né? O medo existe entre a igreja perseguida no Oriente Médio e Norte da África, mas a confiança no Senhor é ainda maior. Então, eles vivem aí entre esses dois sentimentos, entre medo e confiança, mas a confiança no Senhor é maior. Alguns dados estatísticos que a missão mandou: número de cristãos na Síria, em 2011, era 1,8 milhão de cristãos. Em 2026, cerca de 300 mil cristãos. Viram como caiu? E esse ano ele é chave, ele é específico. 2011 é o ano que começa aquela revolta lá na Síria, daquele ditador que caiu, né? Bashar al-Assad. 2011 é o ano que começa lá a revolta. Uma vez eu vi uma reportagem lá, na garagem da casa desse ditador tinha vários carros, Ferrari, Lamborghini,
umas coisas assim impressionantes. Ele tinha uma garagem, que eu não contei, ele tinha uma garagem, mas não era Fusca, não é um Celta, entendeu? É um negócio assim fantástico, fenomenal, de Ferrari para cima, Mercedes, carros assim que a câmera não conseguia contar. E a população pobre, morrendo de fome, e ele com vários carros caríssimos. Em 2011, na Primavera Árabe, começa essa revolta, e o Bashar al-Assad ficou e cai, não cai, e ele caiu só em 2024. Só. Puxa vida, hein? É um beija-flor? Puxa vida, hein? O beija-flor está sendo perseguido, viu? Poxa, deixa ele sair, senão... Aí, ó, tá lá perto. Aí o Diego pegou. Agora vai, Diego. Ele vai pousar no ombro do pastor aqui. Daqui a pouco ele sai. Puxa vida, beija-flor. Abre as janelas. Aí. Rapaz. Isso aqui é um beija-flor fugindo da perseguição lá no Oriente Médio lá. Ele vai sair, gente, vai sair. Aí. Olha, eu nunca vi uma cena dessa, viu? Puxa vida, viu, Daniel? Nunca vi. Vamos lá. Beija-flor, ditador, é isso, né? É isso. Então, 2011 lá, começa aquela revolta lá, e o ditador caiu apenas em 2024, Bashar al-Assad. 8 de dezembro de 2024, cai o regime lá na Síria. Aqui vocês estão vendo a Síria, né? Aqui a Síria, cuja capital capital da Síria? Damasco. Damasco da Bíblia lá, inclusive, certo? Muito bem. Lista mundial da perseguição. Em 2025, olha como diminui. Em 2025, a Síria ocupava a 18ª posição. Em 2026, caiu para a 6ª posição. Eles divulgam a lista dos países mais perseguidos, e a Coreia do Norte todo ano ganha. Todo ano ganha. Vou mandar esse beija-flor lá para a Coreia do Norte, para ver se ele vai resistir aí. Uma hora ele acha aí a saída. Muito bem. Outra informação deles: a instabilidade política gerou conflitos violentos no país, e a igreja está em meio ao fogo cruzado. Então você vê a imagem dessa criança aí, solitária, por conta da perseguição. Eu até pensei em chamá-lo de Emanuel. Emanuel, mas não é o Emanuel não, depois o Rodrigo fica bravo comigo. Outra informação agora sobre o Iêmen, outro país perseguido. A maioria dos cristãos iemenitas se converteu do islamismo, o que os coloca em risco de vida. Pela lei, a apostasia deve ser punida com a morte. Então você tem aqui, não está muito claro, o Iêmen está na parte de baixo aqui do mapa, não aparece muito bem. O Iêmen, apostasia é o abandono da fé, é a mudança da religião. Alguém que deixa o islamismo para se converter ao cristianismo. E lá, inclusive, a única religião a única opção, né? A única opção é o islamismo. Você nasce, cresce, envelhece e morre muçulmano. Não tem a opção de você seguir uma outra fé, uma outra crença. Então, isso é uma grande traição, se tornar um cristão. Outra informação: desde o começo de 2026, esse ano em que estamos, mais de 50 cristãos foram presos no Iêmen por causa da sua fé. Eles são mantidos em locais secretos, interrogados e investigados. A gente viu no ano passado, quando o VJ esteve aqui, né, a prisão dele, né,
ele esteve preso por 10 dias. Aliás, ele escreveu um livro sobre essa prisão aqui, a forma como eles interrogam, perguntam, para tentar descobrir alguma coisa relacionada ao cristianismo. Agora me chamou a atenção o testemunho dessa jovem aqui, uma jovem que perdeu o pai, o nome dela é Jenny. Veja só o testemunho da Jenny. Acho que aqui não aparece muito bem a foto dela. Ela diz assim, ela relatando para a missão: fomos acolhidos por igrejas ao redor do mundo. Sabíamos que havia pessoas que nos amavam, que compartilhavam nossa tristeza. Jenny, uma cristã na Síria, cujo pai foi morto em um bombardeio na igreja em 2025, no ano passado. É o testemunho dessa jovem chamada Jenny, que foi acolhida. Agora, veja só uma frase que ela falou para os algozes. Olha a frase da Jenny, aqui já apareceu ela melhor, né? Então, a Jenny, essa jovem cristã da Síria. Veja o que ela declarou. Só estou orando e você tenta me matar na minha igreja? Isso é totalmente inaceitável. Então, veja que coisa, às vezes a gente nem valoriza, né, esse espaço aqui de culto, de oração, de adoração. Ontem nós tivemos o encontro de corais de algumas igrejas, algumas denominações, louvando ao Senhor, e parece que isso é tão normal, é tão natural. Vai vir um coral, agora vai vir um outro coral, e depois vai ter, imagina a ideia de um coral lá não tem. Então ela diz para um dos algozes lá: veja, eu tô só orando aqui, na minha igreja, e você veio me matar. Então, de fato, nós somos abençoados, temos liberdade religiosa e, por vezes, não agradecemos. Aliás, eu tenho observado, eu ouvi de um pastor uma vez, já tem algum tempo, e aquilo me chamou bastante atenção. O pastor disse uma frase, é o seguinte: cuidado para você não se acostumar com o sagrado. Cuidado para você não se acostumar com o sagrado. Você vem para a igreja e você tem a escola dominical, você sabe o que vai acontecer na EBD. Aí você vem para o culto à noite, você sabe o que vai acontecer no culto. Você vem para o estudo bíblico de quarta, para a reunião de oração, terça e quinta, as programações normais, você já sabe o que vai acontecer. E a nossa tendência é irmos nos acostumando com isso. Vira comum. Ontem um fato me chamou a atenção, fico só observando, que veio todos os corais aqui, veio todo mundo. Mas o da Assembleia, tá todo mundo, tem um monte de gente querendo ir para a Assembleia, a culpa é da Raquel de Paula, viu? Não, brincadeira. E todos os corais são bonitos, mas o coral que tem uma orquestra é mais bonito. Põe aqueles negócios, não sei nem o nome dos instrumentos aqui, todo mundo sentado. O coral da Raquel de Paula não tem, o mais bonito é o da Assembleia que tem. Então, quando a gente vê alguma coisa diferente, ontem eu sou o secretário do conselho, eu estava morrendo de medo de receber cartas de transferência. Estamos indo para a Assembleia. Estamos indo. Eu até brinquei com a Leila. A Leila está aí? Não, né? Até brinquei com a Leila. Ela veio da Assembleia e eu até cantei uma musiquinha para ela. Eu falei assim, doutor, eu não me engano, meu coração é assembleano. Cantei a música para a Leila lá. Então, veja, quando a gente vê alguma coisa diferente, isso chama a atenção. Mas os nossos aqui, sem orquestra, não são menos importantes. Só não tem aquele negócio diferente lá, só não tem a orquestra. Então, cuidado para você não se acostumar com o sagrado. Você lê a Bíblia e não mexe com você. Lucas 24. Os discípulos no caminho de Emaús. Enquanto Jesus falava, depois Jesus foi embora, um vira para o outro, os dois discípulos, e aí um fala para o outro assim: por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava? Então o seu coração precisa arder.
a arder pela igreja, a arder pelo culto, pela IBD, pelo estudo bíblico, arder por missões. Ver essa jovem aí, a Jenny, falou assim, a Jenny só veio orar aqui. Eu só estou orando e você veio me matar. Já pensou você vir aqui para a escola dominical, para o culto, e lá fora tem alguém tentando te matar, te perseguir? Então nós devemos ser gratos a Deus pela liberdade. Veja um testemunho de um homem agora, falando sobre a conversão dele. O nome dele é Khaled. É Khaled, isso mesmo. Porque ele é cristão. Lembra? O pai é o mesmo, o pai das 3 religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, mas esse homem foi instruído desde criança que, se você ouvir o nome cristão, ataque, espante. Acho que travou aqui. Diego, pode passar aí, por favor. Aí. Aliás, o Khaled, eu lembrei do Kalel. Cadê o Kalel? Lembrei do quase, não é o nosso Kalel aqui, viu? Meu pai, o Khaled falando novamente. Meu pai entrou furioso na sala do diretor, quando ele se converteu, né? Meu pai entrou furioso na sala do diretor e me deu um tapa na cara na frente de todas as pessoas. Então, foi o que ele recebeu quando o pai dele ficou sabendo que agora ele era cristão. Um traidor, um apóstata, por ter se tornado cristão. Outro jovem, o nome dele é Yunis. Ele diz o seguinte: eu pedi a Deus para saber a verdade. Eu não queria continuar duvidando. Isso é um testemunho um pouco do Yunis. E o Yunis fala mais um pouco também. Olha só. O policial não se voltou imediatamente contra ele, mas decidiu monitorá-lo, porque pensou que a polícia poderia encontrar outros cristãos. Então, a ideia é que a polícia começou a rastreá-lo. Se existe um cristão, se ele está indo num local, ele não está sozinho. Aonde tem um cristão, tem mais 50. Aonde tem um cristão, tem mais cristãos aí. Ele não está sozinho, não. Então, ele diz que a decisão da polícia foi, não vou prender, eu vou só monitorar, eu vou observar. Ele não está sozinho. Tem mais gente com ele. Então, o testemunho aí do Yunis. Aliás, eu não sei se vocês já ouviram falar, alguns acredito que sim, que está acontecendo no mundo árabe, no mundo muçulmano, conversões de pessoas que têm sonhado. Eles têm sonhado com a fé. Segundo esses muçulmanos, eles têm sonhado com um homem de branco. Já ouviram? Já ouviram alguma coisa assim? Isso. Acho que o Daniel já ouviu. Eles têm sonhado com um homem de branco. Um homem que aparece para eles e que, no entendimento deles, é Jesus. Saiu? 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 Muito bem. O beija-flor já está em direção à Síria ou ao Iêmen. Alguma coisa assim. Obrigado aí, viu? Então, esses árabes que têm sonhado com esse homem de branco, segundo eles, esse homem de branco vem, traz uma mensagem, fala da fé. Segundo eles, é Jesus. Jesus que tem aparecido. E eles procuram um cristão, um pastor, uma autoridade religiosa, para saber mais sobre isso. Agora, é interessante que, aí você fala, não, mas não é a Bíblia.
não é a palavra de Deus? Romanos 10, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É a Bíblia, mas se eles tivessem a Bíblia, né? Então, como eles não têm a Bíblia, Deus usa recursos ordinários e recursos extraordinários para convertê-los, para alcançá-los. Um homem de branco que aparece para eles em sonho e que depois começa a dar algumas características, o pastor fala, provavelmente você sonhou com Jesus Cristo. Tentando dizer alguma coisa, alguma mensagem, tentando falar de fé, de salvação para você. Eles não têm Bíblia, eles não têm a Escritura. Então, são alguns relatos que a gente tem ouvido. Deus tem os seus meios, as suas formas, os seus métodos, Ele usa os recursos ordinários. Ele usa a Bíblia para os que podem lê-la e podem usar sonho e outros métodos. Muito bem, já finalizando aqui os slides, tem mais essa foto aqui. Sua ajuda é fundamental para suprir as necessidades básicas de cristãos perseguidos, como alimentação, saúde, moradia e assistência jurídica. Então aí tem essa foto, um pai com um filho e um QR Code aí, caso você queira ajudar. Eles mandam também, preencha a ficha para receber gratuitamente a revista de apresentação da missão Portas Abertas. Então, se você tiver interesse, nós podemos disponibilizar. E aqui as redes sociais deles, da missão Portas Abertas. Tem o WhatsApp, tem um e-mail, um site, Instagram, Facebook e YouTube. 6 formas de comunicação que eles têm aí para você ficar sabendo mais da missão Portas Abertas. Muito bem, agora eu gostaria, irmãos, de fazer uma reflexão bíblica sobre o tema proposto por eles. O tema deles é fé corajosa, uma fé que pode levá-los à morte por abraçarem Jesus Cristo. E dentre os vários exemplos, eu selecionei 3 que eu gostaria de ler. Agora nós vamos ler algumas passagens bíblicas. A Bíblia mostra a fé corajosa dos servos de Deus. Eu destaco aí 3 exemplos importantes. Então vamos ver aí esses 3 exemplos. O primeiro texto é Os Amigos de Daniel. Já foi lido pelo presbítero Moacir, mas eu gostaria de lê-lo novamente. Você pode abrir também, Daniel, capítulo 3. Versículos 13 a 18. Só para os irmãos entenderem o pano de fundo, Daniel 3 é aquele episódio em que os amigos de Daniel, os 3 amigos, foram lançados na fornalha ardente por sua fé, por sua fidelidade ao Senhor. E eles são jovens, recebem nomes babilônicos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá no capítulo 1 nós temos o nome deles lá, né? Deixa eu ver o nome deles aqui. Ananias, Misael e Azarias, esses são os nomes judaicos deles. E é interessante que o rei, ao mudar o nome, muda também a identidade. Tá certo, Daniel. Se você falou, tá certo, Daniel. Vamos lá. Daniel 3, versículos 13 a 18. Eles se recusaram a adorar o homem mais poderoso da terra. E eu vou ler o trecho em que eles dão uma resposta para o rei. Versículo de número 13. Nabucodonosor estava bravo da vida com a palavra deles. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz.
Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqui só um detalhe, né? Ele constrói uma imagem de ouro, num campo aberto, chama toda a população e a ordem é: se prostrem. Porque no capítulo 2, Daniel teve um sonho dizendo que Nabucodonosor, de uma estátua, dizendo que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Só que aí o Nabucodonosor pensou assim: eu não quero ser só a cabeça, não. Eu quero ser o corpo inteiro. A cabeça para mim não está bom. E pasmem, ele fez uma imagem num campo de ouro, uma imagem de 30 metros de altura. 30 metros de altura. De ouro. Convoca todo o império para vir, quando quando a trombeta tocar, não sei se é a sétima não é, porque a sétima é a volta de Cristo. Quando a trombeta tocar, o pífaro, fala até de gaita de foles aí está fora de época. Aí. Gaita de foles é dos nossos dias, lá dos escoceses. E quando tocar, todo mundo já pensou, todo o império se abaixou. Aí só tem 3 em pé. E ele fica bravo, ele é o homem mais poderoso da terra. E todo mundo está prostrado diante de uma imagem de ouro de 30 metros de altura, para mostrar sua megalomania, para mostrar seu poderio. E esses 3 jovens dizem: a gente não vai se ajoelhar. E veja aí no versículo 15, no final, ele falou assim: olha, é o seguinte, quem é o Deus que pode livrar vocês, se vocês não fizerem o que eu estou mandando? Versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Não precisamos responder a tua pergunta. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E o versículo 19 fala que o rosto dele ficou transtornado. Imagina como que esses jovens exilados de Judá, quem são eles? Nem são daqui, como eles ousam desafiar a minha ordem? Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, eu não sei para quê, porque se o fogo que já estava queimava, né? 7 vezes mais para quê? Vai queimar do mesmo jeito. E o que chama a atenção, que é o versículo base, inclusive, deste ano, é a fé corajosa dos amigos de Daniel. Ele fala assim: olha, a gente não vai se ajoelhar, não. Pode jogar a gente. Se o Senhor quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, a gente vai virar fumaça aqui. A gente vai tostar aqui, mas a gente não vai adorar, não. Irmãos, eu fico pensando, se a gente faria uma coisa dessas. Talvez a gente pensasse em negociar um pouquinho a nossa fé. É ou não é? Ah, mas nós não estamos nem em Israel, o nosso pai não vai ficar sabendo. Talvez nossos pais foram mortos no caminho lá. É rapidinho, enquanto toca lá a trombeta lá, põe a banda da Assembleia de Deus aí de Praia Grande. E depois, rapidinho, a gente se ajoelha, vai lá, fica lá, tá bom, acabou, a gente levanta. Eles não negociam. Imagina você desafiar a ordem do homem mais poderoso. Então, aqueçam uma fogueira 7 vezes mais e coloquem lá. E Deus honra a fé desses homens corajosos. E o que acontece lá é que o rei, quando vai lá, ele lançou 3 e tem 4, não é assim? Lançou 3, tem 4. E o aspecto do quarto é diferente. Parece um homem de branco. Parece um homem de branco. Parece ser um anjo, parece ser alguém especial, parece ser Jesus. E alguém já disse que Deus não nos livra da fornalha. Ele nos livra na fornalha. E eu acho impressionante jovens que não negociam a fé. E depois o Nabucodonosor fica impressionado lá. E diz que os homens que foram lançar morreram. Mas os amigos de Daniel não morreram. Segundo exemplo de uma fé corajosa,
Daniel na cova dos leões, um texto muito conhecido. Aliás, Daniel é o meu livro preferido da Bíblia. Eu acho que vocês têm uma desconfiança, né? Daniel é meu livro preferido. Quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu falei assim, um dia se eu casar, se eu tiver um filho, se for menino, vai ser Daniel. E a Rosângela queria Pedro, né? Queria Pedro. Levamos o caso para a igreja complicou a nossa vida, coloca Daniel, Pedro, Daniel. Não, a igreja vai achar que eu tenho 2 filhos, mas é um só. Eu vou chamar de Daniel a vida inteira e a Rosângela vai chamá-lo de Pedro. Então, consegui com muita oração, jejum, e ficou Daniel. 20 anos antes do Daniel nascer, já estava escolhido. Meu livro preferido da Bíblia. Veja Daniel 6, versículo 19. Daniel está na cova dos leões e o rei não conseguiu dormir, ele estava triste. Aqui já não é mais Nabucodonosor, é Dario, é um outro rei. E o verso 19 diz: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Olha a expressão, porque crera no seu Deus. Crera no seu Deus é fé corajosa. A fé corajosa de Daniel. E depois o texto prossegue. E é interessante que o rei Dario fica tão impressionado que o mesmo Dario que fez um decreto para lançar Daniel na cova dos leões, ele faz um outro decreto exaltando o Deus de Israel. E eu gosto desse decreto aqui, lá no versículo 26, ele faz um decreto falando de Deus, exaltando a Deus, e eu sempre quis colocar essa definição na Confissão de Fé de Westminster, porque é excelente. Olha o que o homem fala aqui, no versículo 26, faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Essa definição de fé devia estar na Confissão de Fé de Westminster. Espetacular. Só tem um detalhe, ele não é crente. Ele não é crente, ele também não é reformado, nem calvinista. É um ímpio que faz uma declaração de fé espantosa. Uma declaração, olha, o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, resultado de uma fé corajosa. Terceiro, lá no Novo Testamento, Paulo na cidade de Jerusalém. Tem uma palavra que Deus falou para Paulo, impressionante, que mostra fé corajosa. Atos 23. Paulo estava em Jerusalém, ele havia acabado de comparecer perante o Sinédrio, o tribunal eclesiástico judaico, e agora Deus apareceu para ele de noite e faz uma revelação, e Atos 23, 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Grave essa palavrinha aí, ó, coragem. Irmãos, impressionante, uma palavra só, coragem. Ele estava ainda na cidade de Jerusalém,
ia passar por vários tribunais, por governadores, por rei. Obrigado, Leandro. Ele ia para Roma. Atos 27 e 28 mostra o naufrágio lá. Lembra que ele é picado pela serpente, pela víbora no capítulo 28. Ele experimenta tudo o que passou por causa de uma palavra. Deus disse assim: Paulo, coragem. Você deu testemunho de mim em Jerusalém e você vai para Roma. Nem que seja num monte de pau assim, você vai. Deus disse: olha, eu estou com você, Paulo. O Senhor apareceu para ele e disse: coragem, fé corajosa. Fé corajosa. Opa. E por último aqui, a importância da fé. A importância de uma fé corajosa. Vamos para Hebreus. Hebreus 11. Eu queria apenas ler essa descrição. Eu fico impressionado toda vez que eu leio esse texto. O que as pessoas passaram por causa da fé. Você vai ficar surpreso com tem umas descrições aí que são assim, é uma coisa impensável. Por causa de uma fé corajosa. Primeiro, a importância da fé. Hebreus 11, 6. Veja aí. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu queria que você prestasse atenção, dê um salto aí, vá para o versículo 30. Eu vou ler até o 40 e o texto vai falar de alguns personagens. Tem personagem que fala o nome e tem personagem que não fala o nome. Aqueles que não falam o nome, você vai desconfiar. Você vai desconfiar de quem está falando. Veja aí, 30. Hebreus 11, 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Por enquanto você sabe quem é, mas preste atenção. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão. Lembra do Gideão? Que lá foi chamado de Jerubaal, por causa daquele boi lá, daquela idolatria, que o pai dele, então ele destrói o altar lá e ele passa a ser chamado de Jerubaal. Depois, o que dizer de Baraque? Baraque, lembra do Baraque? A Débora falou assim: eu tenho uma missão aqui e eu preciso que você vá comigo. O Baraque titubeia, não quer ir, eu só vou se você for eu não vou. A Débora vai naquela missão, Juízes capítulos 4 e 5. Depois lá no capítulo 5 nós temos o cântico de Débora. E veja só, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel. Vai faltar tempo para eu falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas. Agora veja aí, pessoas anônimas em nome da fé. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Quem? Daniel, a gente acabou de ver, Daniel 6. Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3, extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Tem mais, você vai ficar impressionado com uma descrição que aparece. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Que mulher? Quem recebeu? Mães receberam seus filhos pela ressurreição dos mortos, lá no Antigo Testamento. A sunamita, lembra da sunamita? Chega para Eliseu: está vendo, falei para você, falei para o senhor não me enganar, falei para o senhor não me dar
orar para Deus pedir um filho? Deixou o menino morto no quarto lá e foi até a casa de Eliseu. O Eliseu mandou o garoto lá, o Geazi, mandou ele, vá correndo, pega o bastão lá, pega o cajado, chega lá o Geazi ora e não consegue, porque não tem como passar, isso não passa, fé não passa. E então a sunamita, Elias também, lembra a viúva de Sarepta? Elias chega lá, estou com fome, faz uma comidinha primeiro para mim. Não, Elias, você respeite os princípios, primeiro a criança. Faça primeiro para mim, não vai faltar. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Olha aqui. Foram apedrejados, provados, foram o quê? Cerrados pelo meio. Isso aqui, eu já tentei descobrir quem é esse aqui. E eu acho que eu descobri. Cerrados pelo meio. Muito provavelmente, segundo os estudiosos, foi o profeta Isaías. O profeta Isaías foi cerrado pelo meio. Pelo rei Manassés, que foi rei durante 55 anos. Eu não sei se assim, também não importa. Cerrado pelo meio, Isaías, que é o profeta messiânico, que mais falou de Jesus, Isaías 53, o servo sofredor, ele foi cerrado pelo meio, por causa de uma fé corajosa. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, Elias provavelmente. Necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que por eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, de gente que, como esses irmãos espalhados pelo mundo, tem uma fé corajosa. Esse é o tema, então, deles. E eu queria encerrar com mais um vídeo. Pedir lá aos meninos lá, Diego, Alex. Esse vídeo que nós vamos mostrar agora, para a gente encerrar, é o testemunho de uma jovem que fala sobre a sua fé corajosa. Então vamos assistir, deve ter uns 4 minutos aí. O testemunho de uma jovem. Nós vivemos em meio aos lobos e estamos bem cientes disso. No Iêmen, é muito difícil compartilhar o Evangelho com outras mulheres, porque elas não podem sair livremente de casa. E foi para isso que Deus me chamou. Eu sei que há o risco de entrar em uma casa e não conseguir sair de lá. Não posso carregar uma Bíblia, pois no caminho eles podem querer me revistar a qualquer momento. Então, para uma mulher ter um encontro com Cristo é realmente um milagre. Apesar dos perigos, Deus está trabalhando. Escuto bastante. Você é uma infiel e merece morrer.
Eles me levam até os extremistas ou até a polícia. E assim começam os interrogatórios. Eles podem até me dar a sentença de morte. Vivemos sob vigilância constante. Eu comecei a servir com um irmão em Cristo, chamado Anis. Nós visitamos algumas famílias para poder ministrar a elas. Durante uma dessas visitas, Anis me mostrou uma mensagem dizendo que estávamos sendo vigiados e queriam nos matar. Uma semana depois, recebi uma ligação. Anis foi morto. Os extremistas encontraram a casa dele. Lá, eles atiraram nele, na frente das crianças. Eu fiquei chocada. Por um mês, eu não tive coragem de sair de casa. Eu seria a próxima? É claro que existia essa possibilidade. Mas eu escolhi esse caminho. Jesus tirou minha dor, levou minha culpa. E agora era a hora de eu carregar minha cruz. Eu sei que contar a minha história é arriscado. E às vezes, eu quero fugir. Mas eu estou contando para vocês porque o meu desejo é compartilhar o Evangelho com todas as mulheres no Iêmen. Por favor, orem por mim. Ajudem-me a alcançar todas as mulheres e meninas para que elas conheçam a Jesus Cristo. Sozinha, eu não consigo. Muito bem, o testemunho da Zara, essa jovem que perdeu seu amigo, sabe do perigo de dar um testemunho, de gravar um vídeo. Ame mais a Jesus, valorize sua fé, aproveite a liberdade religiosa que você tem. E às vezes eu fico pensando se eu tenho essa fé corajosa, de ir para a fornalha, de ir para a cova, de ser cerrado pelo meio, de enfrentar tudo isso. É preciso que a gente não caia no comodismo. Ore pela Zara, ore pelos nomes que apareceram aí, e que Deus nos dê esta fé corajosa. Em nome de Jesus. Amém.